celular, eu não estou vendo a torcida do Galo me xingar, mas está acontecendo. Então vamos falar dessa liderança aí, uma liderança que não vinha já há algum tempo, né, no Campeonato Brasileiro, e que o Galo conseguiu justamente num clássico. Então, quer dizer, tem muito motivo para comemorar o torcedor do Atlético depois dessa rodada, né? Com certeza, o Atlético precisava mais do resultado do que o Cruzeiro, porque o Atlético vinha de eliminação na Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Encontrou a oportunidade da recuperação no jogo contra o maior rival, o Cruzeiro. O Cruzeiro poupou os jogadores pensando na Libertadores, mesmo assim entrou com um time muito forte. O elenco do Cruzeiro é muito qualificado e o Atlético jogou bem, fez uma boa partida no Independência, conseguiu a vitória, chegou a 13 pontos no campeonato. A rodada também favoreceu. O Flamengo tropeçou, o Corinthians tropeçou e o Atlético hoje é líder do campeonato com 2 pontos de vantagem em relação a Corinthians e Flamengo. Lembrando que tem o jogo entre Atlético e Flamengo no Independência no próximo sábado, o primeiro colocado contra o segundo colocado, jogo às 9 horas da noite no Independência no próximo sábado. Gol do Roger Guedes, mais um gol do Roger Guedes, que realmente vive uma fase espetacular. Ele marcou gols em 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, nas 5 últimas rodadas. O Atlético também teve outras oportunidades. O time atleticano mostrou um bom futebol e apesar dessas eliminações que a gente citou, o Atlético está chegando aí a 9 jogos sem perder uma partida no tempo normal, né? Não estamos considerando a derrota nos pênaltis para a Chapecoense. No tempo normal são 9 partidas sem derrotas e agora vence o Cruzeiro. Era um jogo para o Atlético, ou crise ou reabilitação. Foi o jogo da reabilitação e o torcedor do Atlético está comemorando o resultado. O Atlético saiu das competições eliminatórias, né? Saiu da Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil. E a gente brinca muito aqui com a interinidade do Thiago Largue, né? Pelo tempo que ele está no cargo, né? Agora já são 26 jogos, né? É realmente um fenômeno muito peculiar do futebol brasileiro. Você tem um treinador chamado de interino com 26 partidas. Eu acho que a gente já falou aqui já outras vezes sobre isso. Por que não efetiva o homem, meu Deus do céu? Então, mas vamos ser justos, também não demitiu, né? É muito mais fácil demitir um interino, não é? Ele teve 2 eliminações agora, né? Isso é verdade. E assim, normalmente no Brasil, né, justificam uma demissão. O futebol brasileiro inverte tantos valores nessa louca relação dele com treinadores que a definição do presidente do Flamengo para a questão da interinidade do Barbieri, que se aplica nesse caso do Largue, é brilhante. É uma peça que define o futebol brasileiro. Todo treinador é interino. É mais seguro para ele ser interino. Porque, na verdade, em geral, os interinos que deixam o posto ao serem substituídos, eles continuam trabalhando no clube no cargo de auxiliar. A única certeza do treinador efetivado é que ele cumpriu o pré-requisito necessário para a demissão. Uma vez efetivado, agora já está... Agora você pode ser demitido. E, de fato, o futebol brasileiro tornou mais seguro o posto de interino do que o posto de técnico efetivo. É um bom aproveitamento que ele tem, próximo dos 70%, né? Passa pelo campeonato estadual. Que não poderia perder, vamos dizer assim, né? Que são os eliminatórios, mas no brasileiro tem tido um bom desempenho, especialmente dentro de casa. E alguns dos eliminatórios nem perdeu, né? Era o que o Rogério estava falando, a questão dos 90 minutos, né? Ele foi eliminado pela Chapecoense, eliminado também na Sul-Americana, embora o tratamento dado pelo Atlético à Sul-Americana tenha até provocado aquela polêmica, né? Declaração do presidente sobre ser a Série B da Libertadores, enfim. Mas o fato é que o Galo vai focar no Campeonato Brasileiro. É o que tem. E nesse momento é o Thiago Largue que prepara o clube para essa sequência no Brasileirão. Dá ele uma vantagem que é considerável no Brasil, né? Você ter o calendário a seu favor em dado momento é uma vantagem muito considerável. Não que o time vá viver do calendário, porque o Atlético evoluiu em muitos aspectos do jogo. Trabalha muito melhor a bola. Desde que o Largue iniciou o trabalho, o lance do gol contra o Cruzeiro é muito claro isso. Seja com o Blanco jogando pelo meio, seja com o Elias, seja com o Casares, que como meia vem ser um jogador que vem buscar atrás, participa da troca de passe. Embora o jogo com o Cruzeiro, curiosamente, o Atlético chega ao gol quando estava com 11 contra 10, tinha tido a expulsão do Mancoejo, e naquele momento o Cruzeiro dava a sensação de que estava perto do gol. Tinha tido a chance do Bruno Silva, tinha tido uma outra oportunidade na área depois de um cruzamento, de um escanteio, e o Atlético fez o seu gol.
O Atlético tinha sido melhor no primeiro tempo, mas vivia uma turbulência no jogo na hora que achou o gol. Mas o que eu acho interessante desse período de interinidade é que parece que o Atlético Mineiro finalmente está começando a render o que se esperava um pouco dele até no ano passado, pelo elenco, porque você tem Casares, que é um jogador de qualidade, Otero, que é um jogador de extrema qualidade, você tem um meio-campo muito bom, você tem o Elias, que fica no banco muitas vezes e é um grande jogador. Então, assim, no ano passado você ficou esperando, assim, cadê esse Atlético Mineiro que se reforçou tanto, que está gastando tanto e não está rendendo? Eu acho que agora está começando a encaixar e é importante o Roger Guedes fazer esses gols, porque estava faltando alguém ali para fazer os gols. A temporada dele muda depois do jogo com o Vasco, que ele erra o jogo em São Januário, um lance que resulta no gol do Vasco, e a partir dali ele desandou a fazer gol. Exatamente. Nós já vamos falar sobre o Roger Guedes. Eu queria mostrar aqui o que significa essa liderança para o Atlético, né? Há quanto tempo isso não acontece, né? Vamos puxar uma redação na memória aí? Também conhecido como Memória e Redação, como mostra ali a nossa vinheta, né? A última vez que o Galo foi líder foi na 17ª rodada de 2015, quando empatou com o Goiás, o 0-0 no Serra Dourada, dia 9 de agosto. São 103 rodadas de espera ou 2 anos e 9 meses. O Galo, nesse jogo aí, atingiu 36 pontos contra 34 do Corinthians. 21 rodadas depois, naquele mesmo campeonato de 2015, o Corinthians terminaria campeão. Tava brigando pelo título nessa época, o Galo, né? Com 81 pontos, o Galo parou em 69, quer dizer, caiu bastante de desempenho depois de ter atingido aquela liderança ali, né? O Corinthians assumiu a ponta na 18ª rodada para não perder mais, né? Da 18ª até a 38ª foi o líder do campeonato. É emblemático, né, Rogério? Exato, o Atlético fez boas campanhas nessa década, né? E agora está com um time que tem um 11, vamos dizer assim, um 11, os titulares ali, é um bom time e as opções para reserva vão surgindo aos poucos, à medida que algum jogador é barrado, a concorrência aumenta, outro jogador começa a render. O Atlético estreou, por exemplo, nesse fim de semana o Emerson, que é um jogador que jogou nas categorias de base da seleção brasileira, lateral direito, o Patrick já ficou no banco, o Leonardo Silva, que foi titular durante muitos e muitos anos nos últimos jogos, foi reserva, então vai começando a ganhar opções o Atlético para o restante da temporada e tentar se manter nessa boa colocação que se encontra agora. Aliás, fez um bom jogo esse lateral direito, Emerson. Exato. Fez um bom jogo. Participou de muita jogada de ataque. É muito vigoroso, né, Mansurra? Assim, a qualidade dele é a raça, o vigor, né? Acho que ele pode produzir até mais do que produziu ontem, viu? Porque é um jogador de categorias de base da seleção brasileira, né? Muito forte para lateral, muito alto, muito rápido, né? Vamos ver o que ele pode render. Mas o técnico, o Thiago Largue, disse que ainda tem briga por posição, ele com o Patrick. Sim. O Atlético vem tentando fazer uma troca da guarda aí, né? Sim. O grande debate no Galo do ano passado para esse ano foi a questão da saída do Robinho e do Fred, né? Jogadores veteranos e que mobilizavam muita coisa dentro do clube. As atenções, o investimento. Taticamente também, porque às vezes é um peso. O esquema tinha que mudar para compensar. Esses dois jogadores já não faziam parte dos planos desse ano. E agora você está vendo jogadores mais experimentados como o Elias, um time mais móvel, Leonardo Silva, né? Perdendo a vaga para jogadores mais jovens, com mais mobilidade. Oi, Rogério. E foi vendido realmente esse discurso de que tinha que rejuvenescer o time, isso realmente, de fato, aconteceu. O Atlético hoje tem um elenco mais jovem, mas tem também a questão financeira, né? O Atlético se desfez de jogadores, a maioria deles, muito caros. E a conta-gotas, a gente está quase aí no meio do ano, o Atlético se desfez de 24 jogadores, 2 dúzias de jogadores. Foram saindo um aqui, um ali, já são 24 jogadores que o Atlético tirou do elenco e jogadores importantes. Você citou 2 aí, Robinho, Fred, mas tem mais gente aí. Marlone saiu, Marcos Rocha está no Palmeiras, está emprestado, mas está no Palmeiras. Jogadores importantes até pouco tempo no time atleticano. E vocês todos destacaram aqui, né, a importância do Roger Guedes, não só nesse jogo, mas nessa remontagem do Atlético, e ele que oscilou durante a temporada. A equipe do Redação fez aqui um giro de manchetes de jornal para mostrar, né, como mudou a vida do Roger Guedes nesse ano. Olha, indisciplina e postura fazem Atlético cogitar repasse de Roger Guedes, essa notícia é de 13 de abril. Ela tem um pouquinho mais de um mês, são 40 dias. No calendário brasileiro que um mês acontece. Parece que foi isso, né? No semestre passado.
Aí, após a falha do jogo contra o Vasco, olha, raios no mesmo lugar, condenado por torcedores do Atlético, Guedes viveu situação parecida em jogo que fez Cuca cair no Palmeiras. É do dia 16 de abril. Semaninha complicada, né? As duas manchetes ali de 13 e dia 16, né? Em 15 dias, Roger Guedes renasce no Galo com 3 gols em 3 jogos como titular. 3 jogos. Ainda teve isso, né? 3 jogos para jogar. Roger Guedes curte a artilharia e bom momento e brinca com exame antidoping. Isso já é no dia 15 de maio. Aquela do renascimento foi no dia 30 de abril. Então você vê, né? Você pega ali 2 períodos de 15 dias, né? Ele sai de um momento de quase deixar o clube, né? Exato. A sua saída ser cogitada para um momento de afirmação e para depois tá soltinho, tá tranquilo, tá, né? E realmente participa de muitos momentos decisivos do Atlético. Tá sempre, né? Ali, ele tá ou é sempre gol, ali. ou é assistência, e é artilheiro do Brasileirão, né? Atacante que vai bem pelo lado, mas que busca a área também. Então, isso faz muita diferença. E do Roger Guedes se comenta muito sobre a parte comportamental, né, Rogério? Isso sempre acompanhou um debate que sempre disso ele não consegue se livrar. E no começo do ano, acho que esse assunto estava muito forte em Belo Horizonte. Mérito do Thiago Largue conseguir fazer com que o jogador consiga focar só no jogo e deixe essa outra parte para lá? Com certeza. Você viu aí o lance do gol de ontem, como a manteiga começa a cair para o lado de cima, né? O Manuel do Cruzeiro tentou cortar, a bola bateu nas 2 pernas do Roger Guedes e entrou, né? A fase realmente é a favor. O Thiago Largue, embora seja técnico interino, e a diretoria do Atlético deixa claro que ele é o técnico interino, isso provoca algumas coisas, alguns jogadores deixam o campo como são substituídos com cara meio amarrada, né? Isso talvez pelo fato da falta de empoderamento do treinador, mas ele faz muitas vezes o que tem que fazer. Ele já barrou o Roger Guedes, que voltou agora para o time, barrou o Leonardo Silva, ele tem feito, em alguns momentos, tomado decisões realmente técnico, realmente experiente, que faz o que é necessário fazer para o bom rendimento do time, né? Com certeza tem uma conversa do Thiago Largue com o Roger Guedes falando que confia nele e ele está rendendo. Teve também, você sabe, também uma conversa do Éder, que hoje é auxiliar do Atlético, o Éder da Seleção Brasileira, que ele brilhou na Copa de 82, um dos maiores jogadores da história do futebol mineiro, que deu conselhos para o Roger Guedes. O Éder, para quem acha que o Roger Guedes é meio esquentado, o Éder foi muito mais do que isso, né? O Éder era um jogador de gênio muito difícil e um talento excepcional, talvez ainda maior do que o gênio dele, né? O Éder foi um jogador de muito talento. E eles conversaram bastante. E o Roger Guedes, pelo menos pelas entrevistas que tem dado, tem se mostrado um bom ouvinte. Ele comenta sobre esses conselhos, ele tem agora tá com um filhinho pequeno também, então tudo isso muda a cabeça da pessoa. Acho que o Roger Guedes vai ter um bom ano pelo Atlético, depois que tudo que passou aí no mês anterior, né? Vamos dizer assim. O Éder era conhecido como Bomba, né? Que era um apelido que casava com o chute e com o temperamento ao mesmo tempo, né? Bomba relógio. Já englobava as duas coisas. O Roger Guedes fez esses 5 gols que o tornaram artilheiro do Campeonato Brasileiro nas últimas 5 rodadas, né? Então realmente é um crescimento importante. Rogério, obrigado pela participação na redação de hoje. Um abraço. Um abraço e só ressaltando